Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês a melhor massa de batata para fazer qualquer tipo de salgado frito. Eu vou começar com caldo de quinoa, 2 caldos de quinoa, 1 colher de sopa de sal, 3 colheres de chá de orégano, 1 colher de chá de açafrão, 3 colheres de chá de colorau, 80 gramas de margarina, 250 ml de leite, 170 gramas de batata cozida, 1,5 litro de água, pode ser a mesma água que você usou para cozinhar a batata, tá? 1,250 kg de farinha de trigo, mais ou menos, depende do tipo da farinha. E agora eu vou levar tudo ao liquidificador. Eu começo aqui pela batata, vou colocar um pouco de água. Agora eu vou vir com o leite. E agora eu venho com os temperos, o açafrão, o orégano, o colorau. Eu vou estar acrescentando eles também. Agora eu vou estar acrescentando caldo de quinoa. Não dá pra ver muito bem ele no vídeo, mas eu coloquei 2 caldos de quinoa, tá? Agora eu vou bater bem, até deixar bem dissolvida a batata, bem misturado esse creme que eu tô fazendo. Agora eu vou pegar toda essa mistura que eu fiz, esse creme, e eu vou colocar em uma panela, tá? Vou colocar certinho na panela e depois eu vou colocar o restinho daquela água que sobrou, vou colocar aqui também. Como dá pra ver aqui, eu coloquei a mistura, coloquei a água e agora eu vou levar para o fogão. E vou mexer bem essa mistura. Vou adicionar o sal. Agora eu estou adicionando o sal, aí eu vou mexendo até ela chegar no ponto certo de colocar a margarina. Quando estiver quase no ponto de fervura, eu vou colocar a margarina. Eu não coloco a margarina antes, porque senão, se eu deixar colocar antes, vai esquentar a água e aí vai dissorar a massa, onde a gente não vai conseguir acertar o ponto necessário, né? Então eu vou mexendo, mexendo até chegar no ponto certo. Aqui estamos no ponto certo de colocar a margarina, porque ela já começou assim um pouquinho antes de ferver. A gente já sabe o sinal, a água muda ali um pouquinho, ela não tá fervendo, mas ela tá um pouquinho antes. Adicionei a margarina. A hora que ela começar a ferver mesmo, eu vou baixar o fogo para aí começar a colocar farinha e os outros ingredientes da massa.
Como deu pra ver, eu vou mexendo bastante para que os ingredientes tenham uma boa diluição, né? Aí agora eu vou vir com a farinha aos poucos, mas não pode esquecer de abaixar o fogo. Ferveu, abaixa o fogo e aos poucos vai acrescentando a farinha. E já vai mexendo ali para não deixar ela embolar. Então, colocou a farinha um pouco, mexe um pouco. Coloca a farinha mais um pouco, mexe um pouco. E assim a gente vai fazendo para não deixar ela embolar e ficar aquelas pelotinhas de farinha na massa. No começo ela vai dar uma embolada, como dá pra ver aqui no vídeo, ó, porque a farinha tá entrando num ambiente de fervura. Então isso é normal no cozinhamento. Mas depois ela vai se soltando, por isso que a gente tem que ir mexendo e não pode parar de mexer. Vocês vão acompanhando aqui o passo a passo no decorrer do vídeo, mas é isso. Coloco mais farinha e continuo mexendo. Aqui eu vou estar trocando de colher porque a massa ela fica pesada. Então, com aquela espátula que eu tava não dá mais. Então, eu peguei a colher de pau para ficar melhor o manuseio da massa, tá? E a gente consegue sentir na hora que tá mexendo que a massa começa a ficar pesada. Isso é normal, mas continua mexendo para não ficar nenhum sinal de farinha, nem uma pelotinha de farinha ali. E a gente continua mexendo, mexendo até desembolar bem essa massa, tá? E mesmo com a massa pesada, continua mexendo, tá? Aqui eu vou colocar o restinho da farinha que sobrou ali, da quantidade que eu separei. Vou colocar mais um pouco e continuo mexendo essa massa. Tá pesada, mas ela continua embolada, a gente continua mexendo.
Como dá pra ver aqui, a massa já começou a desgrudar da panela, mas eu continuo mexendo, até porque a gente tem que tirar as pelotinhas de farinha para não deixar ela ficar embolada. E pra gente conseguir ver o ponto certo, eu vou pegar um pouquinho com a mão e vou dar uma mexidinha assim, ó. Se eu ver que ela não tá grudando nas minhas mãos, não tá ficando grudenta, eu paro. Ou senão eu vou continuar até eu ver que ela não fica meleca, né? Não fica aquela melequinha. Ela solta tranquilamente da nossa mão. Como deu pra ver ali, eu voltei, né, pra panela porque ela ainda tava grudenta. Agora eu vou de novo fazer o mesmo teste e aqui ela já tá um ponto um pouco melhor. Então eu vou dar mais uma mexidinha, mas logo já vou desligar e levar ela para dar aquela esfriada e dar uma sovada na massa também. Aí aqui eu já mexi bem, eu vou colocar mais uma colher de manteiga pra gente finalizar a massa, pra dar aquela encorpada final, deixar ela bem fofinha, bem soltinha, nada daquelas massas que fica grudenta na nossa boca, né? Então eu vou mexer mais um pouquinho com essa manteiga que eu coloquei pra poder finalizar. Então aqui dá pra ver a diferença depois que eu coloquei essa última colherada de margarina. Eu já estou com o fogão desligado, tá? Eu só coloquei e dei uma mexidinha ali na massa mesmo como ela está quente. Ela mesmo derreteu a margarina e deu uma boa diferença na finalização da massa. Agora eu vou estar levando para sovar, para esfriar, né? A minha bancada ela é de mármore, mas vocês podem estar utilizando até a própria pia de vocês. Ela bem higienizada, bem limpinha, não tem problema nenhum. Então, eu vou estar sovando a massa, justamente para deixar a massa ali mais lisinha, caso tenha ficado algum gruminho, alguma bolinha de farinha. Na hora de sovar, ela vai estar dissolvendo. Aqui eu vou começar com uma espátula, porque ela está muito quente. Então, sem condições de ir com a mão. Então, como dá pra ver aqui, eu tô indo com a espátula até ela esfriar e chegar ao ponto de eu conseguir pôr a mão e sovar ela com a mão também. Aqui ela já chegou ao ponto de eu conseguir pegar com a mão. Então, eu vou estar sovando ela bem aí com a mão.
E como eu falei, a gente sova justamente para deixar ela lisinha. Se ficou alguma imperfeição ali na hora da panela, algum gruminho de farinha, a gente corrige aqui na hora de sovar a massa. Aí vocês vão estar sovando aí por uns 7 minutos a massa, até vocês sentirem ela macia, bem lisinha. Vocês sentiram ela nesse ponto, vocês já podem estar parando e tá começando daí a fazer o salgado de vocês, tá bom? Pessoal, essa receita que eu ensinei para vocês agora, ela é para qualquer tipo de salgado frito, tá? Croquete de carne, coxinha, risoles, qualquer tipo de salgado que seja frito, vocês podem utilizar essa receita de massa, tá? E ele vai deixar o salgado crocante, vai deixar macio, não vai ficar aquele salgado grudento no céu da boca, nos dentes, não tem esse problema, fica maravilhoso, delicioso, tá bom? Muito obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Deixa o like de vocês, o comentário, se fizerem a massa, o que acharam na hora que foram fazer. Muito obrigada.